Nós vamos começar hoje, com a graça de Deus, a exposição de um novo livro da Escritura, com muita alegria e eu com muita expectativa estava para poder começar a exposição do livro de Romanos. É, na minha opinião, um livro mais profundo da Escritura, mais rico e o meu livro preferido. Então, nós vamos começar essa exposição. Não será somente pela manhã, como nós fizemos com o Sermão do Monte, fazendo só uma alteração em um dia, por uma direção do Espírito, mas vamos propositalmente intercalar a exposição de Romanos e a de Gênesis, hora de manhã, hora à noite, por propósitos estratégicos específicos. Então, eu recomendo muito que você acompanhe as duas exposições. Se você não está presente pela manhã e à noite, durante a semana, a pregação da manhã sobe para o YouTube e eu geralmente mando o link para o grupo da igreja e para a lista de contatos, aqueles que estão se achegando. E a pregação da noite sempre fica disponível, não só ao vivo, mas imediatamente, porque ela é transmitida online. Então, recomendo muito que você acompanhe a sequência, sobretudo Romanos, para que você seja enriquecido e compreenda plenamente e acompanhe a sequência, porque não é uma carta tão simples, não é uma carta tão clara, então acompanhar a sequência vai ser muito útil. A verdade é que não há outro livro da Escritura que explique o Evangelho tão completamente e tão profundamente como o livro de Romanos. E se você está começando a caminhar com Cristo, é um excelente livro, uma excelente sequência, uma excelente exposição para você acompanhar, para conhecer desde o início as profundezas da beleza do Evangelho. E para você que já está caminhando com Cristo há um tempo, eu tenho certeza que será uma carta igualmente rica e muitas vezes surpreendente, porque a Epístola aos Romanos aprofunda a concepção do Evangelho de uma forma maravilhosa. Em outro momento, o apóstolo Paulo comparou o seu trabalho de instruir a igreja que se encontrava na cidade de Corinto como aquele que dá um alimento. E ele disse que ele estava dando leitinho como a recém-nascidos, porque a igreja ainda não tinha condições de ter alimento sólido. Eu considero que agora, pela primeira vez, eu vou estar trazendo um alimento mais sólido para os irmãos, uma vez que a Epístola aos Romanos tem algumas verdades profundas e que necessitam de uma maturidade um pouco maior na compreensão da Escritura que eu vejo que os irmãos possuem. Então é com muita alegria que a gente vai começar a exposição desse livro, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando estava na sua terceira viagem missionária, na cidade de Corinto. Ele escreve uma carta para a igreja que se encontrava em Roma, com um objetivo muito claro e um propósito missionário. Paulo levava muito a sério o que Jesus disse no seu último dia aqui na terra, junto com os apóstolos. Ele disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Paulo tinha esse comprometimento com essa causa de fazer o nome de Jesus conhecido onde ele não era conhecido. Paulo mesmo ainda não tinha estado em Roma, mas o evangelho já tinha chegado em Roma. E a igreja de Cristo já estava na capital do império. Mas os confins da terra, na concepção daqueles homens do primeiro século, era a Espanha. A Espanha era o fim do mundo. Então Paulo, na Grécia, em Corinto, escreve uma carta para a igreja que se encontrava em Roma, com o objetivo de se apresentar. Ele explica o evangelho profundamente, justamente para que eles saibam que Paulo é de fato Paulo, e não é um falso apóstolo ou um impostor. Então ele quer que eles reconheçam que esse homem famoso, já apóstolo Paulo que está chegando, é de fato alguém que conhece e vive o evangelho verdadeiro que salvou os cristãos de Roma. Então ele escreve essa carta para mostrar como uma carta de apresentação que ele era apóstolo por causa desse evangelho poderoso que os romanos criam. E nesse objetivo ele acaba nos legando pelo Espírito Santo uma preciosidade, porque não há nenhuma outra explicação mais profunda do Evangelho no Novo Testamento, em toda a Escritura, do que essa carta. E o objetivo dele era chegar em Roma, ter um tempo com os irmãos e a partir dali ser enviado pela igreja em Roma
para a Espanha, ser enviado como missionário. Infelizmente, isso não aconteceu da maneira que Paulo planejou, mas pela providência divina isso se cumpriu, porque Paulo foi preso e foi levado a Roma, e ali ficou preso numa prisão domiciliar, e certamente teve contato com a igreja que se encontrava naquela cidade. Então ele escreve essa carta porque ele queria estar, é a primeira vez que ele está escrevendo, por isso é um texto longo, e ele quer chegar àquela igreja para ser enviado por ela para a Espanha. Então nós vamos ler hoje a primeira parte da introdução. A introdução da carta vai até o verso 15, para alguns outros até o verso 17, mas nós vamos ler a primeira parte, nós leremos hoje até o verso 7. Se Deus permitir, depois leremos a partir do verso 8 e concluiremos a introdução. Verso 1 do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Todas as cartas escritas no primeiro século tinham o mesmo formato, ainda que fossem cartas pequenas por propósitos não religiosos, como um achado arqueológico mostra uma carta de uma mulher enviando para uma amiga, convidando ela para uma festa de aniversário. Toda a carta no primeiro século tinha o mesmo formato. Começava com uma introdução, onde a pessoa se apresentava, havia a apresentação do remetente, depois era apresentado o destinatário e, por fim, havia uma saudação. E aí vinha o corpo do texto e seguido uma conclusão. É exatamente isso que nós vemos aqui do verso 1 ao verso 7. Do verso 1 até o verso 6, Paulo está se apresentando e falando do evangelho que o salvou e resgatou. No verso 6, após a apresentação de Paulo como remetente, no verso 7, ele mostra o destinatário da carta, a todos os amados de Deus que estão em Roma. E por fim, ele conclui com a saudação, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Enquanto Paulo se apresenta nesses versículos, ele não se apresenta com as suas credenciais teológicas. Ele estudou na maior escola teológica do judaísmo do primeiro século, lá na Palestina, famosa escola de Gamaliel. Ele era um judeu extremamente zeloso no cumprimento das leis judaicas antes de vir a Cristo Jesus, de forma que ele poderia ter se apresentado trazendo as suas credenciais teológicas e étnicas e mostrado toda a sua capacitação, sua formação, a sua cidadania romana, que nenhum outro apóstolo possuía, até onde nós sabemos, e era algo muito especial conquistar a cidadania romana. E o apóstolo Paulo não se apresenta nessa perspectiva do tempo presente. O apóstolo Paulo não se apresenta com o seu know-how de acordo com o tempo presente. Ele se apresenta em uma perspectiva espiritual. Ele se apresenta como aquela pessoa que é servo de Cristo Jesus, que foi chamado para ser apóstolo. Ele não era apóstolo porque ele desejava, ou porque ele se impôs, ou porque ele usurpou uma posição. Ele era apóstolo porque Deus assim o chamou. E ele foi separado para viver para e do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, quando ele se apresenta dessa forma, como um servo de Deus, alguém que foi chamado por Deus para ser apóstolo, e para viver o Evangelho, e para transmitir o Evangelho, ele passa então a dissertar sobre o Evangelho. E o que nós vamos ver então,
a partir do verso 2 em diante, até o verso 6, até mesmo o verso 7, temos indícios ainda, é Paulo explicando de uma forma resumida, logo na introdução da sua carta, o que é o Evangelho, que o salvou, que o resgatou, que era o motivo dele ser apóstolo, e que era o motivo dele estar escrevendo aquela carta, que era o motivo dele querer estar em Roma, que era o motivo dele querer chegar à Espanha. Tudo isso era por causa do Evangelho. Então, logo na introdução, ele faz uma síntese, um tratado, um breve tratado sobre o que é o Evangelho, que ele vai explicar depois ao longo de 16 capítulos, de uma forma muito minuciosa. Mas nós queremos então acompanhar o raciocínio do autor, inspirado pelo Espírito Santo, e olhando para essa introdução que Paulo faz a respeito de si mesmo, queremos ver o que é o Evangelho nas palavras, na percepção do próprio Deus, porque Paulo, quando escreve, escreve inspirado pelo próprio Deus. Então, no verso 1, Paulo se apresenta como servo, diz que é chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Todo mundo sabe que a palavra evangelho significa novidade, boas notícias, boas novas, e ele vai para além desse senso comum, avançar e nos explicar o que é o evangelho. Veja o verso 2 e verso 3. Que ele, no passado, ele, Deus, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, ponto. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Primeira grande verdade que ele nos ensina a respeito do Evangelho é que o Evangelho é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Quando ele fala que Deus prometeu o Evangelho através dos seus profetas, é porque na concepção judaica, todos os escritores do Antigo Testamento eram profetas. Quando eles foram inspirados por Deus para escreverem o texto bíblico do Antigo Testamento, o qual o apóstolo Paulo e toda a igreja tinha completo acesso, os 39 livros que temos no Antigo Testamento, eram exatamente os 39 livros que Jesus leu, que Jesus conheceu, que Paulo conhecia. Esses homens, quando escreveram isso, no passado, eles foram inspirados por Deus. E esses homens escreveram o Antigo Testamento, que é chamado aqui de escrituras sagradas. Esses profetas escreveram, e nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos diversas histórias, mas fica claro que quando eles escrevem o Antigo Testamento, o que está contido ali de mais importante são as promessas de Deus em relação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós olhamos o Antigo Testamento focados em questões periféricas. E o Antigo Testamento foi produzido, escrito por profetas, prometendo a vinda do Evangelho. Então, quando o Evangelho chega, o que nós temos é o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento. E ele fala que este Evangelho diz respeito a seu Filho, ou seja, o Filho de Deus. Então, ele começa a dizer agora que esse Evangelho é a respeito de Jesus, o qual, segundo a carne, segundo a sua natureza humana, veio da descendência de Davi. Ser da descendência de Davi, para nós, pode parecer algo muito insignificante, muito simples. Não sei se você sabia, mas, literalmente, Jesus, através da sua mãe, tinha sangue real nas suas veias. Ele era, de fato, descendente do grande rei Davi, o rei que foi o segundo rei de Israel, dado pelo próprio Deus. Saul foi concedido segundo o padrão dos israelitas. Davi é um rei instituído por Deus segundo o coração de Deus. Então, da descendência de Davi, que era descendente de Abraão, que era descendente de Adão, nós estamos pregando Gênesis, e Deus fez uma promessa a Adão e Eva, que um dia viria um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus faz depois uma promessa a Abraão, que é descendente de Adão, dizendo, olha, através da sua família eu vou abençoar todas as nações na terra. E agora chegamos a Davi, e Deus diz, olha, Davi, através da sua descendência, eu não vou abençoar só a nação de Israel, mas eu vou abençoar todas as nações. E chega Jesus, descendente de Davi, com sangue real nas suas veias, através da sua mãe Maria, porque o seu pai José era adotivo, ele não tinha sangue, mas ainda que nessa posição de adotivo,
José também era da tribo de Davi, e é interessante nós percebermos que nessa posição de filho adotivo, ele também seria considerado descendente de Davi. Isso tudo é importante ser dito. Agora, qual é a significância de Jesus ser filho de Davi? E isso que é a sutileza do texto, que passa um pouco despercebido por nós, porque nós estamos muito distantes daquela cultura. Mas nós precisamos entender que quando Paulo está falando que Jesus é o Filho de Deus, da descendência de Davi, ele está dizendo que todas aquelas promessas do Antigo Testamento que foram feitas a respeito da vinda do Messias, para salvar não só a nação de Israel, mas todas as nações, está se cumprindo em Jesus. Não é qualquer coisa dizer que Jesus ele era descendente de Davi. Não é como dizer, você tem sangue europeu, fulano é descendente de italiano. E Paulo quer mostrar que ele era o descendente de Davi, prometido, esperado e aguardado por séculos. Então, o Evangelho é esse cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Todas as promessas feitas no Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus. E aqui tem uma aplicação muito importante para os nossos dias. Porque, infelizmente, boa parte da igreja evangélica, em todo o mundo, isso não é um fenômeno só no Brasil, nós recebemos isso dos americanos, e isso está em todo o mundo, estão cada vez mais retrocedendo a questões do Antigo Testamento, como se devêssemos viver a lei nos dias de hoje. O que é um equívoco, porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. E nós não devemos mais voltar ao antigo regime, não devemos mais voltar às leis do passado. Então vemos aí uma série de legalismos em uma série de igrejas, trazendo questões do Antigo Testamento que não são mais importantes para os dias de hoje, porque eram sombras daquilo que havia de vir, apontavam para a vinda de Jesus, e quando Jesus vem, o descendente de Davi chega à terra, todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram, de forma que nós só guardamos do Antigo Testamento a lei espiritual e moral. Tudo que é religioso, tudo que é cerimonial, tudo que é sanitário, tudo que é civil, tudo que é penal, tudo que é para o povo de Israel, foi para o povo de Israel no passado. E não é mais para o povo de Israel hoje, porque o objetivo de Deus é que os israelitas creiam em Cristo Jesus também, e não fiquem presos às antigas obras, mas conheçam o Messias verdadeiro e prometido que já veio 2000 anos atrás. É por isso que você não vai encontrar na nossa comunidade uma ênfase a símbolos do Antigo Testamento, como você encontra em outras igrejas. Porque a verdade, meus irmãos, é que todos aqueles símbolos eram para apontar para a vinda do descendente de Davi, que é o Senhor Jesus. E não faz mais sentido, uma vez que o descendente de Davi já veio, nós ficarmos presos a símbolos do passado. Então, por exemplo, o candelabro, em hebraico, o termo correto é menorá, que é aquele castiçal que muitas vezes nós vemos em púlpitos de igreja, as pessoas têm em casa, dentro de um simbolismo, muitas vezes até de um misticismo, que não é nada errado você ter, se você entende de forma correta e não traz nenhum misticismo em relação a isso, ter às vezes até como uma memória, se você já foi lá, um amigo trouxe algo para você lá da terra do Oriente Médio, ele representava no passado, por exemplo, a presença de Deus, porque ele ficava aceso 24 horas interminavelmente, durante 365 dias, dentro do Santo dos Santos, mostrando a presença que ilumina o mundo. E quando o descendente de Davi vem, ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o menorá, que ilumina todas as nações. Então não há mais necessidade de retornarmos a símbolos antigos, porque tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. Muitas pessoas pegam textos do Antigo Testamento que já se cumpriram e ficam na expectativa deles se cumprirem de novo, por ignorância bíblica, teológica, de interpretação. Textos que falam da reconstrução do segundo templo, que já aconteceu, já se cumpriu, já foi destruído de novo. E eles estão falando de algo que ainda vai acontecer, que já se cumpriu, por não conhecerem as Escrituras. E há muitas vezes esse retorno ao judaísmo.
essa identificação acrítica a questões de geopolítica internacional, se posicionando a favor de determinado Estado, por um mero fator religioso, de um apego romântico a questões do Antigo Testamento, que não deveria estar presente em nosso meio. Porque o filho de Davi, o descendente de Davi, já veio. E tudo agora está sobre os ombros de Cristo Jesus. As promessas do Antigo Testamento já se cumpriram. Nós aprendemos com o Antigo Testamento. É palavra de Deus o Antigo Testamento. Mas nós não somos veterotestamentários. Nós somos cristãos. O nosso Senhor é Cristo Jesus. E em Jesus Deus cumpriu todas as suas promessas. E porque nós olhamos para todos os textos do Antigo Testamento e vemos diversas profecias dizendo que um dia viria alguém para esmagar a cabeça da serpente, que Abraão teria um filho e esse filho daria filhos e filhos até o dia que haveria um descendente que abençoaria todas as nações. E quando olhamos Isaías, que o Hugo gosta tanto, e vemos todas aquelas profecias, e vemos todos os profetas falando de um dia de alguém que há de vir, e vemos Malaquias terminando o último livro do Antigo Testamento, falando a respeito de um novo Elias que havia de vir, e nós vemos todas as promessas sempre falando, um dia está vindo alguém que vai resolver todos os problemas da humanidade, e essa pessoa é Jesus, e ela veio. Isso nos mostra que Deus é um Deus que faz promessas e cumpre promessas. Então, quando nós olhamos promessas do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Jesus no Novo Testamento, nós sabemos que o nosso Deus não só faz promessas, mas Ele cumpre as suas promessas. E nós podemos olhar agora para as promessas que Cristo nos fez, porque Ele foi para o céu preparar lugar para nós. A gente estava conversando sobre isso essa semana, e o Senhor, não que Ele tenha feito lá no céu agora uma casinha para você, porque tudo já foi criado dentro dos 6 dias criativos, mas no sentido amoroso, Ele diz, fui preparar para vocês lugar, ou seja, estou indo à frente, estou indo adiante, há lugar para vocês ali o Senhor Jesus está, e Ele disse, eu vou voltar para buscar vocês, e nós podemos confiar nessas promessas de Cristo, porque nós olhamos as promessas do Antigo Testamento e vemos elas cumpridas em Cristo Jesus. Então esse Cristo Jesus que faz promessas a respeito do futuro, Ele é fiel e digno da sua confiança. E nós podemos crer nas promessas do Senhor, porque vemos em Cristo Jesus o cumprimento das promessas antigas e Ele mesmo agora nos faz novas promessas para o futuro. Então o Evangelho, meus irmãos, é o cumprimento das promessas de Deus. E o texto continua. A partir do verso 3 ele fala, que esse evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder. Isso é muito interessante, eu gosto muito desse texto, porque fala que Jesus foi designado filho de Deus. Por quê? Porque Jesus não é filho de Deus no sentido de havia só um Deus, com uma pessoa, e em algum momento ele teve um filho, ele se multiplicou, e teve uma segunda pessoa. Desde a eternidade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Desde a eternidade existe esse Deus triuno. Quando o texto bíblico fala que Jesus é o Filho de Deus, isso é um título, para que a gente compreenda que aquele Jesus que era humano da descendência de Davi, ele não era só humano, ele não tinha só sangue real, mas ele era o Rei dos Reis, ele era Filho de Deus, ou seja, assim como filho de ser humano nasce ser humano, filho de cachorro nasce cachorro, Filho de Deus é Deus em essência. Então, é muito interessante essa expressão que diz que ele foi designado Filho de Deus, com poder. Mostra que Filho de Deus é um título da segunda pessoa eterna da Trindade. E, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus, que era descendência de Davi, segundo a carne, completamente homem, ele era completamente Deus, porque ele é o Filho de Deus, e ele estava sobre ele o Espírito de Santidade, ou seja, o Espírito Santo foi dado a ele, para que ele vencesse as tentações ali no deserto e durante a sua peregrinação na terra, e vivesse uma vida santa sem pecado algum, por causa da ação e capacitação do Espírito Santo em sua vida, e ele foi depois provado como Filho de Deus, porque ele ressuscitou dos mortos. Porque veja bem, se alguém aparece no nosso meio, como um que há até inclusive aqui no Brasil, dizendo que é Jesus o Filho de Deus,
Dizer que é o Filho de Deus é muito fácil. Até Ibope, você aparece até em programa de televisão. Se Jesus tivesse dito tudo o que disse, tivesse morrido, e nós pudéssemos visitar o seu túmulo, onde estariam seus restos mortais, não haveria prova nenhuma que ele era Deus, que ele era Filho de Deus. Haveria muitas provas que ele era realmente um grande profeta, porque fez muitos milagres. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele dá evidência de que ele não era só mais um profeta ou maior dos profetas. Ele era de fato Deus, porque só Deus tem poder sobre a morte. Então o que nós vemos, meus irmãos, é que o Evangelho, além de ser o cumprimento das promessas de Deus, ele é cristocêntrico. O centro do Evangelho é Jesus. Esse Jesus que é descendente de Davi, que é o cumprimento das promessas, mas também é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele tinha o Espírito de santidade. E ele prova que era o Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, é completamente homem, descendente de Davi, tinha sangue real, mas ele era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus, ele tinha essas duas substâncias, formando uma pessoa única, e esse é o mistério da encarnação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E o Evangelho é isso, o Evangelho é Jesus encarnado. Essa é a boa notícia de Deus para os homens. A boa notícia de que o mundo jaz no maligno, o mundo está cheio de trevas, os homens são maus, nascemos em pecado e aparentemente não há esperança, mas há uma boa notícia, porque o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio à terra para resolver todos os problemas e redimir todas as coisas. O Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho não é a nossa denominação. O Evangelho não são os pastores. O Evangelho não são personalidades. Denominações surgiram, ruíram. No céu não haverá denominações. Homens nasceram, foram poderosos na terra, influentes, legaram-nos a nós livros, mas todos eles morreram e aguardam a ressurreição em Cristo Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. O centro do Evangelho não é curas e milagres. O centro do Evangelho não é prosperidade. O centro do Evangelho não é você. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Amém? E é por isso que nós não temos nome de pastor na placa da igreja. Porque isso é uma tentativa de usurpar o corpo do próprio Cristo. A igreja pertence a Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Todos nós somos coadjuvantes no mistério de Deus. E nós, pastores, somos, como Paulo, chamados para sermos servos de Cristo e da igreja. Somos os menores. E teremos um juízo mais severo. Difícil a nossa tarefa. O centro é Jesus Cristo. E como eu me alegrei no domingo passado, estive pregando no aniversário de 52 anos da Igreja Batista Central em Muriaé, e quando cheguei ao meu lugar de descanso, que eles prepararam para eu pernoitar, antes de viajar para casa na segunda de manhã, recebi mensagem do pastor Vantuir, mensagem do diácono Adalto, relatando como a igreja domingo à noite estava repleta, como a igreja estava cheia, como o culto foi abençoado, e eu me alegro muito, porque não importa se eu estou presente como pastor presidente da igreja ou não. Jesus está sempre presente. E Jesus está sendo pregado pela exposição da palavra. Não importando quem prega, a palavra de Deus é sempre exposta. E Deus está sempre edificando o seu povo. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele é cristocêntrico. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com mais nada. No verso 5, o texto vai ficando ainda mais profundo. Ele diz que por meio dele, por meio de Jesus, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
por meio dele, por meio de Jesus ou por meio do Evangelho, alguns aqui discutem, mas nesse momento aqui isso não é tão fundamental, não é tão importante. Viemos a receber graça, todos nós, e apostolado. Paulo está falando dele e dos outros apóstolos, não se aplica mais a nós. Por que que Deus derramou graça a todos nós e chamou apóstolos para que esse evangelho chegasse em todo o mundo conhecido daquela época e a doutrina dos apóstolos fosse passada até nós hoje? Por que que Deus derramou graça sobre você? Por que que você foi alcançado pela graça de Deus? Por que que você foi alvo do amor de Deus? Por que que o Senhor derramou graça e misericórdia sobre a sua vida na pessoa de Cristo Jesus, meus irmãos? Os pregadores modernos dizem que é porque Deus ama você demais, porque você é o centro de todas as coisas, porque você é especial, porque você tem valor, porque você é importante. E Deus estava sofrendo muito, vendo você em pecado, acabando com a sua própria vida. E como você é o centro do planeta e do universo, Deus, na sua insignificância, Ele tinha que te servir. E Ele tinha que ir lá fazer algo por você. É tão interessante como que mesmo falando do Evangelho, as raízes dessa cultura antropocêntrica permanecem no nosso discurso. E o homem passa a ser o centro de todas as coisas. E o texto bíblico diz claramente que recebemos graça por amor do seu nome. E não tem nada a ver com o fato de eu amar o nome de Deus e Deus me dar graça. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus derramou graça sobre você pelo amor que Ele tinha ao seu próprio nome. Grande verdade, meus irmãos, é que Deus, quando criou a humanidade, Ele se revelou como um Deus santo, justo e misericordioso. Quando nós, seres humanos, decaímos e vivemos a vida em depravação e pecado, como vivemos nesse mundo, antes de conhecermos a Cristo Jesus, vivíamos, e o mundo continua vivendo dessa forma, a Bíblia diz, aqui em Romanos veremos, que não há, a parte da graça de Deus, nenhum justo sequer, ninguém que conheça o caminho, ninguém que faça o bem. Sabe o que aconteceria se Deus não derramasse graça sobre nós? Todos nós iríamos chegar no último dia e seríamos condenados ao inferno, não porque Deus é mau, nem porque o diabo venceu, mas porque Deus é justo. E pecadores que quebram a lei de Deus merecem a justiça de Deus. E todos nós iríamos para o inferno. E lá no inferno continuaríamos os nossos pecados, murmurando e reclamando, falando mal de Deus que nos mandou para aquele lugar. Mas Deus, para não ter o seu nome profanado por criaturas profanas como nós, por amor que Ele teve ao seu próprio nome, para que a criação soubesse que Ele não é só justo, mas o nome dEle também é amor, graça e misericórdia, Ele salvou você para a glória do próprio nome dEle. Isso é o Evangelho. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. O Evangelho é cristocêntrico e ele é teocêntrico. Você é agraciado, porque quando Deus passou a graça dele no mundo, essa graça invadiu a sua vida e transformou você para sempre. O Evangelho é teocêntrico. Deus fez o que fez, enviou Jesus, não é porque você era alguma coisa, é por amor que Ele tinha o nome dEle. O nome dEle não podia ser profanado. E Ele fez promessas de redenção e de salvação, e Ele precisava cumprir para que o seu nome fosse exaltado e entronizado. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos 11, verso 36. O Evangelho é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O Evangelho é cristocêntrico. O Evangelho é teocêntrico. E no verso 5 e 7 o texto diz que, na segunda parte, que Ele derramou essa graça para a obediência da fé entre todos os gentios. Essa graça salvadora não é mais só para os judeus, os descendentes de Abraão e de Davi, mas é para todos os povos. O judeu chamava quem não era judeu de gentio. E essa fé não é uma fé que vai salvar todas as pessoas e mandar todo mundo para o céu, num universalismo antibíblico. Essa fé é para todos aqueles que obedecem à fé, entre todos os gentios, entre todos os povos do planeta. O Evangelho vai chegar. Por isso que missões
está no coração de Deus. Por isso que Paulo escreve uma carta explicando o Evangelho, porque o Evangelho precisa chegar entre todos os gentios, entre todas as nações, entre todos os povos. O apóstolo João falou disso no Apocalipse, que quando ele viu as miríades, os milhares de santos salvos, ele viu pessoas de todos os povos da terra. O próprio Jesus, em 24:14 de Mateus, ele diz que o fim só viria depois que o Evangelho chegasse em todas as nações. Haverá crentes, remidos, pessoas que pertencem a Jesus, ovelhas em todos os apriscos dessa terra. Lá no céu haverá gente de toda a cor, de toda a língua, de todo idioma, de toda aparência, uma diversidade, uma pluralidade santa que reflete a unidade plural na triunidade do nosso Deus. Meus irmãos, Jesus quer salvar pessoas de todos os povos. Esse evangelho é para a salvação de todos e não só para nós que estamos aqui dentro. Mas sim, serão salvos somente aqueles que obedecerem pela fé, que receberam a graça de Deus entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, Paulo diz aos Romanos, e nós podemos dizer a nós mesmos, nós nos encontramos, que fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. O Evangelho é o cumprimento das promessas, o Evangelho é cristocêntrico, o Evangelho é teocêntrico, e o Evangelho nos concede graça. O versículo 5 diz isso. Viemos a receber graça. Paulo recebeu uma vocação de ser apóstolo. Ninguém aqui recebeu chamado para ser apóstolo, mas cada um aqui recebeu uma vocação, um chamado de Deus para servir ao propósito de Deus nessa terra. Então esse evangelho nos concede graça, esse evangelho nos concede vocação, e esse evangelho nos concede amor. Verso 7 descreve a igreja como os amados de Deus que estão em Roma. Deus amou o seu povo, Deus amou a sua igreja de uma forma especial. Então o evangelho, ele nos concede graça, vocação e amor. Deus derramou graça sobre você por causa do evangelho. Deus te deu um propósito e um sentido de vida. O seu propósito nessa terra é ser um instrumento dele para a proclamação do evangelho, para você ser um instrumento dele onde você está e para você participar do que Deus está fazendo no mundo. Então participe quando a gente tem um almoço missionário, venha ouvir um missionário. Quando você celebra missões, seu coração está em sintonia com o coração de Deus. Quando você ouve do que Deus está fazendo no mundo e você não se importa, o seu coração não está em sintonia com o coração de Deus. Essa é a grande verdade, porque Deus quer ver pessoas salvas entre todas as nações, entre todos os gentios. Então se envolva, participe, seja um instrumento de Deus, financie, participe, vá, use as suas férias, entregue a sua vida para o avanço do evangelho como Paulo entregou, fale de Cristo onde você estiver. Essa é a vocação primária de Deus para todos nós, o privilégio de sermos parte do projeto de salvação de Deus em todas as nações. E Deus tem um projeto específico para cada um. Deus dá uma vocação. Paulo era apóstolo, alguns são professores, outros são professores da palavra de Deus, outros são profetas, outros são pastores, outros servem no ministério louvor, servem na recepção, servem em diversas áreas, servem no ministério infantil, vem fazer cachorro quente para os jovens. Deus tem dado o privilégio de sermos chamados para servir a Ele. E não somente ficarmos como espectadores do operar sobrenatural de Deus, mas sermos atuantes e participantes dessa grande ação de Deus. Então nós somos agraciados, nós somos vocacionados e Deus derrama amor. Brennan Manning diz, um vídeo dele muito famoso, ele diz o seguinte: quando você chegar no céu, Deus vai te fazer só uma pergunta. Isso não está na Bíblia, é a concepção dele, mas muito verdadeira e aplicável aqui para esse contexto. Geralmente os batistas que fizeram um curso de discipulado no passado têm uma outra resposta para isso, que veio aí à mente agora. A pergunta que Brennan Manning acredita que Deus vai nos fazer é: você acreditou de todo o seu coração que eu amei você? Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala da igreja em Roma, a primeira definição que ele dá para a igreja em Roma não é chamar eles de igreja, de outra coisa. Ele chama os amados de Deus que estão em Roma. É por isso que lá no capítulo 8,
ele vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que lá no capítulo 8 ele vai falar que nem morte, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem enfermidade, nem leões, nada pode nos separar do amor de Deus, porque ele tem uma convicção muito clara, que Deus amava ele. Meus irmãos, quando nós cremos que alguém nos ama, isso nos muda radicalmente. Quantas pessoas sofrem, estão amarguradas em angústia porque elas não se sentem amadas. É muito forte quando quando alguém sente que o pai ou a mãe não ama. Isso dilacera a alma, isso gera problemas psicológicos, estruturais. Pessoas que são rejeitadas, isso é dramático, precisa de cura, de graça de Deus. Isso é muito sério. É muito sério quando um casal de namorados decide se casar, e aí aquele eu te amo não é uma coisa corriqueira, mas é do fundo da alma. Você passa a amar uma pessoa que você conheceu depois de alguns anos de vida, e você está disposto, o homem, a dar a vida por essa mulher, e essa mulher está disposta a se submeter a esse homem em amor. É muito forte. Eu me lembro a primeira vez que a minha esposa, ainda namorada, falou que me amava. Eu chorava copiosamente. Por hora eu chorei, sentado num banco de praça. Mas não é aquela música lá do Dormir na Praça, não. Eu estava com ela, e ela falou que me amava, e eu me sentia amado. Falei, cara, alguém além dos meus pais me ama. Esse era o meu sentimento. Porque eu não acreditava que nenhum amigo, amiga, ninguém me amava, a não ser meu pai e minha mãe. E quando aquela outra pessoa falou que me amava, aquilo foi extraordinário, porque eu amava muito. Então, meus irmãos, quando nós entendemos que esse Deus glorioso, que faz todas as coisas para a glória do seu nome, dentro da sua própria glória, ama gente ruim igual a gente, e não é um hedonista maníaco que ama o seu próprio nome a despeito das suas criaturas, mas ele nos amou. Isso é muito forte. Esse Deus antropocêntrico pregado pelos falsos profetas, de um Deus que não é Deus de verdade, que está aí por você para fazer tudo o que você pedir, quando a gente ouve que esse Deus nos ama, isso não tem impacto nenhum. Agora, quando a gente vê Deus na pessoa de Cristo Jesus fazendo todas as coisas para a glória do teu nome, e a gente se sente, não há espaço para mim, quem sou eu diante desse Deus? E aí esse Deus vem e diz, eu amo você, isso é transformador. Meus irmãos, não há nada mais importante, não há nada que defina você mais do que essa verdade, que você é amado de Deus. As pessoas podem não te amar, talvez a sua família te rejeitou, talvez a sua história foi uma história marcada por tragédias, mas Deus ama você. E para provar o amor dele, ele veio à terra para morrer no seu lugar, para um dia levar você para morar junto com ele para sempre. Ele te amou de tal maneira que ele vai levar você para morar. Falta palavras, no céu, no seu reino de glória, no seu trono. É glorioso, nos falta palavras. Deus nos ama, meus irmãos. Então esse evangelho nos concede graça, vocação e amor. Para quê? Versículo 7. Os amados que estão em Roma, chamados para serem santos. Nós recebemos de Deus graça, vocação e amor para caminharmos em santidade. Não porque se você não caminhar em santidade, ele vai te mandar para o inferno, porque a santidade é o caráter do próprio Deus. Quando você anda em santidade, você está vivendo como Deus. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, está escrito. Quando você vive em santidade, você está vivendo de acordo com o caráter do próprio Deus. E isso é bom para você, porque quando nós não vivemos do jeito de Deus, a gente colhe frutos amargos, mas quando nós caminhamos do jeito de Deus, nós temos acesso à árvore da vida, nós temos acesso à vida eterna, nós temos acesso ao próprio Deus. Então, meus queridos, é muito bonito perceber essa introdução completa e profunda que vai ser esmiuçada ao longo de todo o livro, onde o Evangelho é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento,
Ele é a respeito de Jesus e não a respeito de nós. Ele é para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Mas ao mesmo tempo Ele nos concede graça, sentido, propósito, vocação, amor, para que a gente não tenha tudo isso na nossa cabeça em teoria, mas que isso acalente os nossos corações e transforme a nossa vida prática, para que a gente caminhe em santidade. O texto bíblico diz que nós somos chamados para ser santos. Nós não fomos chamados para levantar a mão, aceitar Jesus e viver uma vida de devassidão. Nós somos chamados para viver de acordo com a vontade de Deus e levar sobre as nossas vidas o nome do nosso Deus estampado na nossa vivência, para que outras pessoas conheçam esse Deus amoroso através do que Ele está fazendo na sua vida. Toda essa verdade do Evangelho não é só para acalentar o seu coração, é para encorajar, para que a gente viva do jeito de Deus. E a gente vai ver Paulo terminando assim a sua introdução com o chamado para uma vida prática de santidade, e é exatamente isso que ele faz no livro. Ele vai gastar 11 capítulos para falar sobre a teoria e a espiritualidade do Evangelho, e a partir do verso 12, ele começa a explicar o que é o Evangelho na prática, e vai falar da vivência do Evangelho no dia a dia, mostrando como o crente tem que viver em santidade. Então, meus irmãos, eu estou ansioso para juntos, ao longo das próximas semanas, nos aprofundarmos nesse livro tão maravilhoso e nos deleitarmos nas verdades gloriosas do Evangelho. E eu queria concluir em uma frase que resume tudo que a gente trabalhou aqui. Gente, o Evangelho é o cumprimento das promessas de Deus em Cristo, para exaltação do seu nome, a fim de nos capacitar a viver uma vida santa. Esse é o resumo de tudo que nós trabalhamos aqui. Eu espero que Deus tenha falado com você, que Deus tenha aquecido o seu coração e que Deus tenha te chamado, despertado para viver essa vida do jeito de Deus. Não é simplesmente dizer que crê no Evangelho e viver do jeito que você quer viver. É dizer eu creio no Evangelho e viver como o Evangelho quer que você viva. O Evangelho tem orientações para o seu casamento, o Evangelho tem orientações para a sua família, o Evangelho tem orientações de como você trabalha, o Evangelho tem orientações de como somos igreja, o Evangelho tem orientações sobre como estudamos. Tudo o que nós fizermos, precisamos fazer do jeito de Deus, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho. Nós nos chamamos evangélicos, nós nos gloriamos e nos alegramos em sermos aqueles que vivem o Evangelho, que creem no Evangelho, e o desejo de Deus em Cristo Jesus é que esse Evangelho não fique só nas nossas mentes, mas seja expresso nas nossas atitudes. Mark Dever acredita, e tem um livro inclusive com esse nome, e eu acredito que isso é verdadeiro. A igreja é o Evangelho visível de Deus. O Evangelho é algo espiritual, sobrenatural e invisível. Mas quando nós olhamos para a igreja, pessoas agraciadas, vocacionadas, amadas, vivendo em santidade, o invisível se torna visível. As pessoas olham para a gente e veem o Evangelho, que é o cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus, para a glória do seu santo nome, e um chamado para vivermos em santidade. Amém, meus queridos? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que não falha. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de promessas. Deus, e todas as promessas que o Senhor fez no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. E agora todas aquelas que Cristo nos fez, nós estamos certos que elas serão cumpridas, Senhor. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, te glorificamos, Deus, porque o Evangelho é a respeito do Senhor, é a respeito da glória do teu nome, mas ainda assim o Senhor derramou graça e amor sobre nós e tem nos chamado para viver uma vida santa. Muito obrigado por essa honra e privilégio. Muito obrigado pela sua graça derramada sobre nós. Deus, nós te glorificamos e exaltamos. Somos muito gratos por essa graça que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Em nome de Jesus, que nós oramos com o coração cheio de gratidão, pedindo que o Senhor leve o teu povo em paz agora para casa, para suas famílias, onde eles vão almoçar, celebrar o aniversário dos seus filhos. Deus, estar em comunhão entre outros irmãos, ó Deus, dá um domingo cheio de bênção, de graça e de alegria. E à noite, Pai, que o Senhor traga aqueles que não te conhecem para ouvir o Evangelho, que o Senhor traga a tua igreja para ser edificada, e Deus, de uma forma ainda mais abundante, o Senhor fale conosco à noite e nos agracie enquanto nós cantamos o teu nome, como foi nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor.